Oi bebês, oi amores, nós estamos aqui para fazer a nossa quarta videoaula a respeito da revisão para a prova da UFES. Não esqueçam que essa prova acontece no mês de junho e eu aqui hoje fazendo cara de rica, vou concluir essa primeira parte da nossa revisão trabalhando dois conteúdos super interessantes. A gente vai trabalhar uma questão de reino fungi e vai trabalhar uma questão de genética, muito interessante, né? Uma questão que envolve a parte de interação gênica, que é um conteúdo que cai pouco, mas quando cai ele gera muita dúvida no aluno. Exatamente porque a gente fica naquele padrão de primeira lei, questões de herança sexual, sistema BO, fator RH. Então essa questão é uma questão assim, interessante, porque ela vai envolver a genética em um conteúdo que cai muito pouco e que é um conteúdo complexo. Vamos falar a respeito dessa questão de fungo que envolve as características específicas do reino fungi. A questão diz o seguinte: o cogumelo shimeji, que é hoje, né, gente, usado como iguaria, né, em pratos, hoje também no Brasil, mas assim na Europa, principalmente eu que sou uma pessoa muito viajada, já fui várias vezes para a Europa. Na última vez que eu fui para Paris, quando eu fiz um passeio no Batomushi, uma das refeições, né, que foi o almoço, serviram para a gente um arroz ao fungo que tinha o shimeji como champignon, e foi uma delícia, regado a uma champanhe muito especial. Olha a cara de rica. Aos poucos vai sendo incorporada à culinária das grandes cidades brasileiras. Encontrado facilmente em supermercados, é usado como principal ingrediente de molhos, refogados e risotos e outros pratos. Aí, gente, a imagem que vocês estão visualizando aqui é uma imagem de um tipo de fungo, base de homiceto. O base de homiceto é um fungo que tem corpo de frutificação. Os ascomicetos também, né, eles têm corpo de frutificação. Mas esse especificamente é um fungo base de homiceto. Então, eu vou mostrar o base de homiceto e o ascomiceto. Todos os dois com o champignon, que é o corpo de frutificação. Aí aqui temos na questão o seguinte: sobre o cogumelo shimeji foram feitas as assertivas. Trata-se de um fungo, um organismo heterótrofo, que não faz fotossíntese e não produz seu próprio alimento. Certíssimo. Pode ser um fungo, não sintetiza proteínas e carboidratos, sendo de baixo valor nutricional. Sobre essas assertivas, é correto afirmar que ambas estão corretas. E a segunda assertiva não é consequência da primeira, uma vez que a fotossíntese não é condição para a síntese de proteína. Amores, a primeira afirmativa está correta, a segunda está errada. Sem comentários, né? Não tem nada a ver aqui, porque o fungo, uma vez que a fotossíntese não é condição para a síntese de proteínas. O fungo não faz fotossíntese, tá certo isso. Agora, o fato dele não produzir por conta disso proteínas e carboidratos está totalmente errado. Ambas estão erradas. Está falso, porque a primeira afirmativa está correta. É um fungo heterótrofo e não faz fotossíntese. Afirmativa C. A primeira está errada e a segunda está correta. A primeira está correta e a segunda está errada. Fungo é heterótrofo sim e não faz fotossíntese. E fungo tem proteína e carboidrato na sua composição. A afirmativa D está errada também. Diz que ambas estão corretas e a segunda delas é consequência da primeira. Nada a ver. A segunda não é consequência da primeira, porque o fungo, ele, ao realizar atividades metabólicas, produzindo carboidratos e proteínas, o carboidrato veio de um processo metabólico, onde ele não é fotossintético, mas o ser pegou a glicose do meio e produziu o glicogênio, que é uma substância que é reserva energética do fungo. Logo, o fungo tem como reserva energética o glicogênio, que é um carboidrato. E um detalhe, a parede celular dele é de quitina, que também é um carboidrato. Como assim ele não produz carboidratos? A última afirmativa é correta e diz:
A primeira está correta e a segunda está errada, uma vez que, embora não realizem fotossíntese, os fungos sintetizam proteínas e carboidratos, sim. Eles são altamente proteicos e produzem proteínas importantíssimas para o nosso corpo. Então, a resposta correta é a afirmativa E. Agora, bebês, vamos para uma questão muito legal que envolve genética, né? Envolve interação gênica, falando a respeito de cobras, falando de 3 diferentes expressões fenotípicas que acontecem com esses répteis. Eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando a gente estuda a segunda lei de Mendel, a gente sempre tem o aparecimento de 4 características fenotípicas, mas elas se unem. Na realidade, você não tem uma separação na expressão fenotípica. Eu vou dar um exemplo simples. Quando você estuda ervilhas de cor amarela e verde, de textura lisa e rugosa. Quando você determina o fenótipo, você mistura as características da cor e da textura. Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Observem aqui. Então, na realidade, na expressão do fenótipo, você junta as características. Você não separa. Quando a gente estuda interação gênica, a expressão do fenótipo ela é dada por 2 pares de genes não alelos que não se unem para expressar o fenótipo, diferentemente da segunda lei de Mendel. Então, é uma forma diferente de você determinar o fenótipo dos indivíduos. Então, por isso é que essa questão é um pouco mais difícil. Então, a gente vai colocar essas características, esses genótipos e esses fenótipos para vocês através desse quadro que vai aparecer aqui. Aí a questão diz o seguinte: na cobra do milharal, os alelos azão e azinho, bezão e bezinho regulam a coloração da pele. Ou seja, eles vão interagir, interação gênica. O pigmento preto é determinado pelo alelo dominante, azão. Observem como esse gene aparece. Azão, azão e azão, azinho. Enquanto o alelo recessivo, azinho, azinho, não produz esse pigmento. O pigmento laranja é determinado pelo alelo dominante, bezão. Aí, olha como é que ele se expressa genotipicamente. Bezão, bezão e bezão, bezinho. Enquanto o alelo bezinho não produz o pigmento. Ou seja, apenas a característica dominante, ela expressa o fenótipo para a coloração. Cobras pretas produzem apenas pigmento preto. Cobras laranjas produzem apenas pigmento laranja. Só que ainda existem cobras, amores, albinas, que não produzem os 2 pigmentos. Qual seria o genótipo dessas cobras? Que é a grande pegadinha. Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Essas seriam as cobras albinas. Então, você tem na realidade aí, amores, a expressão selvagem, que ela é azão, olhem, tracinho, bezão, tracinho. E eu vou lhe mostrar quais são todos os genótipos. Observem aqui. Quando aparecerem todos esses genótipos, é selvagem, um fenótipo. Quando forem pretas, olha o genótipo. Quando forem laranja, olha o fenótipo aqui. E quando forem albinas, é a ausência da característica dominante, que vai ser azinho, azinho, bezinho, bezinho. Pronto. Aí o que é que ele lhe pergunta na questão? Que é simples. Assinale a alternativa na qual os genótipos representam, respectivamente, uma cobra selvagem e uma cobra albina. Amores, a selvagem, ela vai ter sempre um gene alelo, ou melhor, um gene dominante em cada par de não alelo.
Então, ela pode ser qualquer uma dessas 4 aqui. E quando for albina, é só recessivo. Então, a questão A, que é a correta, diz azão, azinho, bezão, bezinho e azinho, azinho, bezinho, bezinho. Pronto. Selvagem tem pelo menos um dominante em cada par de não alelo, a resposta já é essa. O albino, todos recessivos. Afirmativa B, que está errada. Azinho, azinho, bezão, bezinho. Essa cobra aqui, amores, é laranja. A outra, azinho, azinho, bezinho, bezinho, albina. Afirmativa C, que também está errada. A primeira é azão, azinho, bezão, bezinho. Seria o quê? Selvagem. Mas a outra é azão, azão, bezinho, bezinho. É preta. A letra D, que também está errada. Azinho, azinho, bezão, bezão. Preta. Azão, azinho, bezinho, bezinho. Laranja. Mais uma vez errada. E a última afirmativa, que também está errada, fala azão, azinho, bezinho, bezinho. Preta. Lembrem que ele quer selvagem. E a outra, azinho, azinho, bezão, bezinho. Laranja. Amores, ele quer saber quem é a cobra selvagem e a albina. Só pode ser a afirmativa A. Deem mais uma olhadinha nesse quadro para vocês perceberem onde está o erro. Bebês, amores, a gente encerra aqui nossa 4ª aula. Isso vai ser uma série de aulas que nós vamos ter até o mês de junho, onde nós vamos trazer vários conteúdos da VUNESP para que vocês possam ficar preparados para fecharem, para gabaritarem essa prova que vai acontecer. Nós estamos aqui torcendo por vocês. Estou esperando vocês nas minhas próximas videoaulas. Cheguem lá, dê um like, deixem um coraçãozinho que eu vou amar. Tchau, bebês. Tchau, amores.